Baixada, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Está entrando no ar mais um programa Municípios em Ação. E ao som do Negril, né, a chance hoje no nosso programa nós vamos ter a participação de uma grande atleta, né, vai estar conosco aqui a Esther Santos, ela que é do Botafogo e vai estar dando bom dia, fazendo um balanço geral, ela que é da Baixada Fluminense de Belford Roxo. Primeiro, Esther, eu queria te agradecer pela tua participação aqui conosco, seja bem-vindo aqui no programa Municípios em Ação. Obrigado, quero agradecer também por ter me convidado a estar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Eu botei uma musiquinha aqui no Botafogo. Botafogo, campeão desde 1910. Eu queria que você apresentasse para quem está nos assistindo aí, Esther. Quem é Esther Santos? Esther Santos é uma menina muito batalhadora, sempre em busca dos seus objetivos, seus sonhos e nunca desistir. Esse é a Esther. Agora, Esther, você é muito jovem, eu estou vendo aqui na tua ficha, queria até também registrar a presença, né, das pessoas que daqui a pouco vou estar falando os nomes. Você começou a jogar no Sub-18, como é que teve essa vocação? Conta um pouco a tua história. Eu comecei a jogar bola com meus 6 anos na rua, né? Eu fui, primeira vez que eu fui pro Botafogo foi em 2019, em junho, né? No dia do mesmo aniversário. Eu fiquei um mês no Botafogo, aí depois eu acabei saí do Botafogo porque estava em transição, né? Ainda. Mas aí depois, no final de 2019, eu pude voltar pro Botafogo, né? Fazer uma nova peneira, voltar a fazer um andamento e eu tô lá até hoje, graças a Deus. Eu tava vendo aqui, você hoje tá com 17 anos, não é isso? Aí tu joga de zagueiro, como é que é jogar de zagueiro, né? Ser jogador já é difícil, não, mas ser zagueiro já deve ser uma complicação danada, né? Isso. Por quê? Ali a zagueira é o último jogador antes do goleiro, né? Então acho que como vem um atacante, como tem somente a zagueiro, tem que ter muito equilíbrio, você ir e você não ir, entendeu? Porque você é o último jogador, então se você vai de uma forma errada, você acaba deixando o atacante passar. Então tem que saber muito sobre como ir e como chegar no atacante. Agora, você agora virou celebridade dentro do bairro, né? Ali é peão ou areia branca que fala? É peão. É peão. E ali você também está dentro de um local estratégico, né? Que o berço do reggae nasceu ali, né? Então, futebol com reggae, tem pagode também. Eu conheço muito bem ali, porque eu fui criado naquela região. E as pessoas, como é que te vê você como jogador? Tem muita curiosidade? Sim, porque as pessoas antigamente, como a gente jogava muito na rua, não tem esse negócio muito de futebol feminino, tinha mais masculino, né? Então, como eu fui fazendo teste, como as pessoas descobriram que eu tava no Botafogo ou em algum clube, elas ficaram, tipo assim, em paque, porque, tipo assim, o futebol feminino, tipo, não tinha, entendeu? Assim, era pouco reconhecido. Então, tipo assim, foi muito bom, né, pra todos. E ali no Cultural Donana, que é do lado da minha casa, eu já fiz capoeira ali, então, tipo assim, é uma família, né, assim. Legal, mandar até um abraço pro teu Dida lá, tem o Marrone, né, o Valnei. É do ladinho, tudo do ladinho de casa. Agora, tu aprendeu a jogar então ali mesmo, na rua? Na rua, golzinho, a gente bota o golzinho e joga ali na rua. E como é que é jogar no Botafogo? Como é que é a emoção? É um sentimento muito bom, porque como eu era muito nova, eu sempre quis ser uma jogadora. E antigamente, como o futebol feminino era muito pouco reconhecido, eu pensava que eu ia jogar com o Neymar. Tá entendendo? E assim, é um sentimento muito bom, porque eu tô conseguindo realizar um sonho que eu sempre tive, né? Como eu era mais nova, eu jogava muito na rua, eu era a única menina que jogava com os meninos, entendeu? Então, como eu fui jogar futebol feminino com meninas, foi uma experiência também muito nova, porque eu sempre joguei com meninos. Então é um sentimento muito bom estar no Botafogo, é uma emoção muito grande, é um sentimento único pra mim. Agora, tu já jogou com outros times grandes também, né? Sim. Tu já participando de
de estádio? Tu já jogou no Maracanã? Não no Maracanã, mas o campo do América. O estádio do América eu joguei. Aqui na Nova Iguaçu? Isso, eu já joguei ali, que eu joguei o Campeonato Carioca com o América em 2019. Eu saí do Botafogo, fui pro América, depois voltei pro Botafogo, Mas o que eu vivi no América foi muito emocionante, um momento muito bom da minha vida, porque eu pude jogar o Campeonato Carioca com as meninas e foi incrível o que eu vivi. E sempre vai ficar marcado na minha história, no meu decorrer da minha caminhada. Já tem um pessoal aqui mandando um abraço para você, o Alexandre Limão, tá mandando um oi para você aí. Agora, qual é o teu time completo hoje? Quem está nos assistindo? Quem é que joga hoje no futebol feminino sub-17 do teu time? Tu já tem de cabeça o nome de todo mundo? Não todo mundo, que chegou, tem umas meninas que também são novas, mas o que eu conheço das meninas, tipo, da minha zaga, é a Priscila, também tem a Ellen, tem a Júlia, tem a Laura, né? E da minha zaga ali também tem as laterais, que são a Giovana, a Crislane, entre outras. Agora, por exemplo, desculpa, esse problema todo da Covid, né, atrapalhou. Todo mundo, e você agora como celebridade, automaticamente todo mundo está querendo te ver jogar na televisão, né, jogar nos grandes estádios e disputar. Como é que é esse problema da Covid? Atingiu também muito grande o treino de vocês? Atingiu sim, com certeza, não só o meu como o da minha equipe, mas de todo o Brasil, né? A gente sempre, depois que veio a pandemia, a gente sempre está fazendo aula pelo Zoom em casa, né? Com cuidado também para também não se machucar, né? Que também tem isso. É diferente você estar treinando em campo junto com os seus professores ali do que você treinar pelo Zoom, né? Online. Então foi um sentimento assim um pouco amargo por não estar onde a gente sempre quer estar, que é no campo, treinando no campo, treinando no clube. Mas essa pandemia veio também para a gente aprender a lidar com as coisas da vida, né? A gente também tem que, às vezes a pandemia ela veio, mas também para a gente entender como a gente quer viver a vida, entendeu? Às vezes veio também, num momento veio ruim, né? E o outro lado também pode ser também bom, não no sentido assim, às vezes as pessoas vão falar, pô, como que veio num sentido bom? Mas também pensa pro outro lado, às vezes também para ficar com a família, para entender um pouco também mais sobre a vida, porque essa pandemia veio também para a gente entender melhor as coisas da vida. Ter tolerância, né? Isso. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que começar também a entender, porque tudo tem que ser um ensinamento, né? Sim, é tudo ensinamento. E essa pandemia me ensinou muitas coisas, né, que eu sempre vou levar para minha vida toda. Agora, Esther, por exemplo, lá na tua casa é só você que gosta de esporte ou tem outras pessoas? Inclusive, tem muita gente que é botafoguense aqui, tem uns amigos meus que devem estar vibrando aqui de ter... né, essa camisa já é a camisa oficial do Botafogo, não é isso? Isso, essa camisa aqui, do Botafogo. Lá é só você que joga ou tem outras pessoas da tua família que gostam de praticar? Da minha família, menina, a única que joga a bola sou eu. Que sempre tá lá no meio dos meninos, antigamente jogando, era sempre eu. Mas tem um menino da minha família, que o nome dele é Marcos, que ele também joga futebol. Então, quer dizer, é uma menina e um menino lutando pelo mesmo objetivo, mesmo sonho. Pô, isso é bom. Hoje, inclusive, ficou de vir aqui o Gilvan, né? Eu queria até registrar a presença da Jandira, que está no nosso estúdio. E há uns anos atrás, você tinha campo de futebol em tudo quanto é lugar. Depois foi passando o tempo, todo mundo começando a vender os terrenos, aí o campo começou a diminuir. E ficou até difícil para as pessoas treinarem, né?
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação da jogadora do Botafogo Futebol Clube, da Sub-18, a Esther Santos. Esther, eu queria que você pudesse, já nesse momento que a gente está conversando, a gente está transmitindo o programa Municípios em Ação e também para ao vivo, né? Quero mandar até um abraço para a Emê Rosa e a Glória Souza, que está ligadinho na nossa programação. Os jovens, por exemplo, qual seria uma mensagem que você poderia passar agora, nesse momento, para todos os jovens, incentivar eles, né, no sentido da prática de esporte, seja na questão do caminho do bem? Como é que você poderia passar a mensagem? A primeira palavra que eu vou dar para o jovem é não desistir. Como eu disse, o futebol feminino não era visto, né? E antigamente eu jogava só com meninos, e nem por isso eu desisti do futebol. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês, é não desistir dos seus sonhos, seus objetivos, continuar em busca. Porque como eu falei, fazer coisas para acontecer na nossa vida, a gente precisa muito de responsabilidade e também de força de vontade. Como eu falei, essa pandemia atingiu o mundo todo, mas o meu treino não parou a pandemia toda do ano passado. Eu treinei pelo Zoom o tempo todo mesmo eu treinei pelo Zoom. Então assim, mas eu não deixei de treinar, eu treinava em casa sozinha, mas eu não deixei de treinar, todos os dias eu tava treinando, de manhã, à tarde, de noite, era assim o meu treino. Até minha mãe perguntava, pra que tanto treinar, já treinou de manhã à tarde, pra que treinar? Eu falei assim, não, eu tenho que treinar, pra evoluir cada vez mais. Então essa mensagem que eu dou pra vocês, é não desistir dos seus sonhos, e é isso. Tá bom, eu quero te agradecer, né, a tua participação aí. E toda vez que houver oportunidade, se estiver por aqui por perto, pedir eu agradecer o Emerson também. Então, você vem aqui passar alguma informação para nós, que isso é de suma importância, tá bom? E queria as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer também a meus parceiros, né? Que é a Forte Academia, que me ajuda aí na malhação, que eu tô com o meu braço todo doendo de tanta malhação. E a KNN também Idiomas, que eu faço curso de inglês, já estou no meu 3º livro, vou começar já o meu 3º livro. Então eu quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio e consideração. Isso é importante, porque se você for jogar no exterior, tu já sabe a linguagem. Obrigado aí, nós falamos agora com a Esther Santos. Vou terminar aqui com a musiquinha, né, do Botafogo. Eita! Eu queria até que o Henrique Baltazar, botafoguense, o professor Antônio Augusto, tem um montão de botafoguenses aqui que na realidade eles se amarram, né, quando falam em Botafogo aqui, e é importante a presença de vocês aqui, tá? Deixa eu botar aqui só para terminar. Agora deu certo. Aí a música aí, galera. A escada dos ouros, um facho de luz, uma estrela solitária de conduz. Botafogo, Botafogo. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já já.
de volta, esse é o programa Municípios em Ação, né? E hoje aqui recebendo duas celebridades da Baixada do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós temos aqui no nosso estúdio a participação da Jandira Rosa, presente aqui. Ela daqui a pouquinho vai estar falando sobre o conselho, né, instalado aqui no município de Belfor Roxo, e também com a participação do professor Antônio Augusto. Muito obrigado por sua participação, Antônio. Obrigado, queridos. Eu queria primeiro, Jandira, agradecer sua presença aqui, e eu queria que você pudesse falar um pouco. A gente vai interagir. O programa tem uma dinâmica muito grande. Eu até brinquei com o Antônio Augusto, saiu daqui a jogadora de futebol, né, da Baixada Fluminense, do Botafogo. Para minha alegria, campeã carioca de futebol feminino, para minha alegria. Isso é importante, que as coisas boas estão começando a surgir, né? Isso é importante, né, Jandir? Você que lidou muito com o esporte aqui em Belfor Roxo. A gente... Bom dia a todos. Bom dia, Renato, muito obrigado. Bom dia, Zé Antônio. Antônio Augusto. Antônio Augusto, me desculpa. A gente gostaria de agradecer de novo de estar aqui. A gente esteve aqui no ano retrasado, né, antes dessa pandemia, para falar do 25ª Olimpíada da Cidadania, né, naquele momento que aqui o Município em Ação estava ajudando a gente, deu todo o apoio. E a gente voltar aqui hoje para falar de uma coisa, de uma política pública que a gente luta há alguns anos, que é sobre a criança e o adolescente, né? O ano passado nós fomos com a eleição, ficamos presidente do Conselho de Direito, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do município de Belfor Roxo, né? Pegamos um município meio conturbado na área de criança e adolescente, porque foi na hora que chegou a pandemia, né? Tudo junto, e nós estamos tentando dar um jeito lá e já para fazer a eleição complementar do Conselho Tutelar de Belfor Roxo. Agora, só para interagir conosco, Jandira, o que faz o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é ele que diz, que executa quase que os direitos de todas as crianças e adolescentes do município, né? Ele, quando precisa, uma criança apanhou, uma criança perdida, é o Conselho Tutelar que vai lá e dá as diretrizes e que toma conta, né, da criança na realidade. O Conselho de Direito faz a política pública, né? E nós estamos lutando lá com o prefeito Vaguinho, né? Ele sabe que eu sou uma defensora do criança e adolescente, e hoje ele sendo um dos prefeitos da criança e do adolescente, foi inclusive diplomado lá em Brasília, né? Nós estamos tentando implementar uma política pública de criança e adolescente do município de Belfor Roxo, porque, Renato, nenhum município, não é o nosso só não, nenhum município, eu não sei em outros estados, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, existe uma política pública para criança e adolescente do município. Em todos os municípios, eles só têm projetos e programas de transferência do governo federal. É incrível o que aconteceu com a criança e o adolescente. Então nós estamos lá numa luta para que seja implementado isto no nosso município, e nós empenhados também em fazer a eleição complementar do Conselho Tutelar, que foi feita a eleição e não se conseguiu eleger um suplente para tomar lugar se acontecer alguma coisa com algum conselheiro. Então a importância dos dois conselhos é muito importante, porque um executa e o outro faz a política pública. Agora, essa questão, por exemplo, do Conselho Tutelar, isso ontem tivemos aí um episódio, queria até que o Antônio Augusto pudesse fazer um comentário. Chega um pouco para cá, ó, a câmera aqui está cortando o Antônio Augusto aqui. Deixa eu ver se dá para dar uma melhorada aí. Melhorou? Teve aquele caso que o vereador, né, lá do Rio, que teve aquela criança que acabou indo a óbito, né? O Conselho Tutelar tem uma ação sobre isso? Tem interveniência, sim. Se essa queixa dessa mãe ou da própria babá tivesse ido no Conselho Tutelar e dito
o que vinha acontecendo com aquela criança, porque aquilo não aconteceu há um mês atrás, já vinha acontecendo durante os anos, durante o período que eles estavam lá. Fizesse uma denúncia no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tinha tomado as providências de ir lá, separar aquela criança, mandar aquela criança para as guardas do próprio pai, porque o Conselho Tutelar ele tem poder para isso junto com o Ministério Público. Agora tem poder de polícia, Jandira? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes ficam até com medo, né, Antônio? Pessoa, por exemplo, o caso dele, é vereador com prestígio, tem uma série de regalia, a pessoa fica, pô, vou fazer denúncia desse cara, vou sofrer retaliação. Deveria ter poder de polícia, né? Eu costumo dizer uma coisa, Renato, eu não sei, eu durante esses meus anos todos de militância, mais de 45 anos, né, eu sempre tive coragem de ir para o enfrentamento. Perdi muito por causa desses enfrentamentos, só que as pessoas quando se colocam num lugar desse, tem que pelo menos mostrar o papel para que veio. Se os conselheiros foram eleitos, é porque eles têm coragem de fazer alguma coisa. E a lei, ela está do lado deles, sabe? Eu costumo dizer muito mais. Se a pessoa tem medo, vai para lá com medo, então não vai se candidatar, Renato, sabe? Porque ameaça a gente recebe a qualquer momento. Vocês acompanharam a minha vida aí. Em 2005 eu fui ameaçada, andei com segurança, depois eu mesmo falei, quero saber de segurança não, minha segurança é Deus. Porque a gente foi para o enfrentamento com o poder público, lá em 2005. Eu tive coragem. Hoje, Renato, eu penso um pouco o que eu vou fazer, porque também as ameaças que a gente tinha no passado eram uma, as ameaças da agora é outra. As ameaças, os caras não fazem ameaça não, os caras vêm e faz. Isso é verdade. Então as pessoas recuam, ficam com medo. As pessoas têm família, entendeu? Mas o conselho tinha que ter se pronunciado sim, entendeu? Lógico que todo mundo se pronunciou depois que a criança morreu. Será que não, se alguém tivesse tido coragem de denunciar esse vereador, sabe? A própria mãe que se omitiu, me desculpa, sabe? Se ela sabia, tá machucando meu filho, então eu vou defender, rapaz, sabe? E tivessem ido, porque o primeiro caminho é o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar leva para a criança. Que bom que existe o Conselho, que existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um recurso no qual a vítima, a criança ou adolescente, ou seu responsável, pode recorrer. Com toda a fragilidade que o Conselho eventualmente possa ter, e a lei possa ainda não garantir, mas elas estão aí, graças a Deus, elas foram construídas, elas existem. Pessoas como a Jandira, que é uma professora de cidadania aqui da Baixada Fluminense, a vida dela toda é um exemplo dessa profissão de fé em relação à cidadania. Esses mecanismos estão à disposição para que a gente evite que a criança, que o adolescente sofra esse tipo de tortura, de morte e de intimidação. É uma pena que a gente não consegue abraçar todos os casos, né, Jandira? Porque é o que Jandira falou, alguém tem que denunciar, né? O conselho não é onipresente, nem onisciente, o conselho não está dentro da casa do cidadão. Ele não vai adivinhar. Ele não vai adivinhar, então alguém tem que ser provocado. Alguém tem que se sentir empoderado e dizer, eu vou lá. Mas o que você falou também, que Jandira respaldou aqui com alguns exemplos dos perigos que ela correu por ser essa pessoa correta que ela de fato há uma pressão muito grande, né? A gente vive numa periferia muito violenta, dominada infelizmente pela violência, e quem se dispõe a defender o mais fraco vira alvo, né, Jandira? Agora, é o que ela falou, quem se propõe a ser conselheiro tutelar tem que ter coragem, não vai para lá para ficar sentadinho ganhando um salário achando que não vai fazer nada. Muito pelo contrário, eu conheço vários conselheiros tutelares dignos de todo o respeito e coragem, porque você tem que ter um mínimo de amor ao outro, né, Jandira, de coragem para poder fazer sentar acontecer nessa cadeira, né? Então eu louvo aqui a existência do conselho, louvo a trajetória de pessoas como Jandira e outros tantos que eu conheço. A Lourdes, por exemplo, lá do Centro Cultural do Maior da Câmara, uma amiga minha, é conselheira eleita. A gente vê o esforço de Padre Bruno lá naquela paróquia, né, de fazer a defesa da criança e da adolescente. E louvo a existência do Estatuto da Criança e Adolescente, tão maltratado, tão mal falado, pessoas irresponsáveis,
pessoas que fazem um discurso do ódio, que usam o estatuto no sentido de dizer que está protegendo o bandido. O estatuto protege crianças e adolescentes que podem eventualmente sofrer violências e intimidações. E aí, quem é bandido, quem não é, quem decide é a justiça, não é isso, gente? É. Então, é a função do conselho e da lei é fundamental. E pessoas como a Jandira são fundamentais. O pessoal diz que eu sou a defensora do estatuto, porque só tem direitos. Não. Se ler o estatuto, vai ver que a criança tem direito e tem deveres. O estatuto ele é bem claro. Ele dá o direito, mas também tem deveres. E a família, o pai, sabe? E a mãe são responsabilizados. São responsabilidades. Eu costumo dizer, se houvesse política pública nos municípios, e aí do município, porque cada município sabe como é? A sua particularidade. Isso, porque nem todos os municípios são iguais. Os da Baixada são todos iguais, porque tem os mesmos problemas. Mas quando os municípios eles investem em ter a sua política pública do município, sabe? Eu vou inventar aqui, bom de bola, mas já existiu até esse programa, eu vou tirar até ele. Mas inventa, o prefeito do município, olha, eu vou investir isso aqui na criança e no adolescente. Isso é uma política do nosso município. E aí, eu vou dizer para você, não estou dizendo que nós vamos salvar os municípios, não, mas vamos salvar bastante criança. Porque enquanto as crianças estiverem dentro de um projeto, de um programa acontecendo na sua comunidade, e na hora inversa eles estão dentro da escola, nós vamos ter muito menos criança na rua. Agora uma pergunta, vocês que trabalham muito tempo com a questão da educação, por que não investe no horário integral para poder evitar? Porque o conselho lida com pais alcoólatras, dependente químico, violência doméstica, o problema de envolvimento com o tráfico, uma série de situações. Há uma verba que possa fazer com que o prefeito, na sua cidade, implante esses projetos para poder absorver, para evitar esse impacto? Vocês vão falar isso aqui rapidinho. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já.
estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje com a participação da Jandira Rosa, ela que é presidente. Posso pegar isso aqui para poder ler? É grande, hein? Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Belford Roxo. E também com a participação do professor Antônio Augusto, ele que é diretor do Museu Vivo do São Bento. Eu fiz aqui uma provocação a vocês, antes do intervalo nosso aqui do programa. O Conselho, ele atua em várias frentes em defesa da criança, mas o Conselho pode cobrar da Prefeitura, do Prefeito, para que ele possa fazer uma gestão do qual faça uma integração, tipo assim, o horário integral dentro da escola, fazer projetos, do qual você citou alguns aqui, o Antônio Augusto, para poder a ocupação, e também evitar o problema do envolvimento do tóxico, a violência doméstica, o pai alcoólatra, o pai altamente violento. Isso pode ser. Essa é a bandeira que ela está propondo aqui para gente, exatamente isso que a Jandira está propondo, que o município construa suas políticas, não é, Jandira? Porque ele sabe, você que vive no município, o conselheiro que vive no município, o cidadão belforrochense, no caso, é que sabe exatamente o que a criança e adolescente daquele território mais precisa. Há interesses que são comuns através de todos os municípios. O mais interessante é a educação integral. Se ela tivesse sido sedimentada desde a época que o governador Leonel Brizola, né, criou o programa de CEP, ginásios públicos, muitos desses problemas a gente teria evitado, porque a criança abrigada na escola retira todo o peso da pressão da violência sobre ela, tanto violência doméstica quanto violência da rua. Infelizmente o projeto não aconteceu por uma série de fatores, e aí instituições como o Conselho precisam lidar com essa violência toda. Mas eu acho que como o que a Jandira está falando, encontrar essas soluções e cobrar do poder público e do cidadão, né? Eu percebo que a Jandira tem muito cuidado com isso. O cidadão também tem que ser responsável. Não dá para a gente ficar brigando nos conselhos, no Conselho da Criança e Adolescente, no Conselho da Saúde, no Conselho da Cultura, e o cidadão deixar tudo rolar. Não é isso, Jandira? Olha só, eu vou voltar um pouquinho ao passado. De 2000 a 2005, o que a gente fez? A gente sempre militou muito em Belford Roxo, mas eu sempre fui na metropolitana, porque eu aprendi também com o governador Brizola e depois com o Marcelo. O que eles diziam pra gente? Vocês têm que fazer um foco, a Baixada tem que se unir e lutar por alguma coisa. Não pode, porque nós somos quase que iguais. Nós criamos, eu me lembro, em 84, um comitê grandão de saneamento, meio ambiente da Baixada, e fomos para lá para o governo e conseguimos Baixada Viva, um monte de programa para a Baixada. E aí, o que faltou, o que nós fizemos em Belford Roxo? Eu me lembro, nós tínhamos um conselho forte, foi quando em 2005 eu recebi a tal ameaça. O que aconteceu? Nós ficamos tão fortes naquela época, e quase eu perdi a vida, porque veio Brasília, veio todos os ministros e vieram ver o que acontecia. E o Piataumeira, e aí eu me sinto muito bem dizer que é lá onde eu nasci, ali onde eu vivo, veio alguns intelectuais visitar a gente. Veio o secretário de Estado, me lembro Marco Maranhão, e viram umas crianças pulando assim por cima das lajes. Eles me perguntaram assim, o que é aquilo? Falei, você imagina o que é aquilo? Eles imaginaram na hora, eles viram, aí ligou para o governador e disse assim, precisamos de um projeto emergencial para esse local. Ali chegou um programa que foi criado por Belford Roxo, que foi para Brasília e virou PAIF, Programas Integral à Família, porque naquele momento a gente entendia que não deveria só cuidar da criança, você tinha que cuidar da família. O pai desempregado ser encaminhado para um serviço, a mãe precisava da criança na creche, precisava da creche, então foi o PAIF. E aí me perguntaram, mas por que essas crianças fazem isso? Eu falei para eles ajudar a levar o sustento para casa. Aí surgiu o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Aí foi lotado no Brasil inteiro, mas a primeira que ganhou no estado do Rio de Janeiro foi a Palmeira, foi ali o bairro Sublime. A gente não tinha criança de rua, a gente tinha criança para não ir para a rua. A gente fazia os projetos dentro da entidade para as crianças não ir para a rua. E na hora intercalada eles iam para a escola. Então a gente tem o prazer de dizer que muitos projetos desses saíram daqui, da Baixada, de Belford Roxo. Foi incrível isso. E hoje, quando a gente conta essa história, tem isso aí até nos livros, o que aconteceu depois? Depois veio os outros programas, os NAIFs e os outros PAIF da vida, que passou a ser instalado dentro dos espaços públicos. Começou a sair de dentro das comunidades. Quando você tira as coisas de dentro da comunidade e começa a profissionalizar, foi esse o afastamento. Porque enquanto você tinha na comunidade, você recebia visita das autoridades. E quando você recebe a visita das autoridades, sabe, as pessoas o mal vai se afastando, porque o bem está chegando. E aí, de um certo período para cá, quando houve o SUS foi criado lá atrás e a SUAS foi criado em 2005. Quando ela começou a criar, que aí a SUAS é o quê? É a assistência social para todos, igual era o SUS, a saúde para todos. Passou aí para os equipamentos públicos, saiu das comunidades. As pessoas, por mais que gostem dos serviços públicos, que é a obrigação do governo dar isso realmente, mas tirou de dentro da comunidade. As crianças passou a não ir para esses espaços porque era melhor você estar dentro da sua própria comunidade. Você tendo assistência ali com um profissional, você tem o psicólogo, você tem os assistentes sociais, que infelizmente, eu costumo dizer, nós lutamos para que a assistência social fosse para todos, nós só não conseguimos depois qualificar o nosso pessoal seguindo a globalização, que foi como se fosse a globalização. Hoje, a gente reclama que só tem matança, e vai ali, vai aqui, criança ali. Porque hoje as entidades que ajudavam tanto o poder público, e nós naquela época, como já dizia, o poder paralelo vai tomar conta dos municípios, do estado, do Brasil. Ninguém vivenciou isso, ninguém viu isso. E começaram a tirar de dentro das entidades, dos bairros. Hoje você vê quase bairro nenhum mais tem trabalho social, porque precisa da ajuda do governo, porque foram para dentro dos seus espaços públicos. Partidarizaram, né? Hoje, se os prefeitos olharem isso com mais carinho, e eu acho que o nosso de Belford Roxo está olhando para isso, você vê, é um município, que eu não tinha nem que falar isso aqui, mas é um município que não para de fazer obra. E de fazer o quê? Saúde, escola, praça. Ele está olhando com olhar sabe? Eu vou cuidar da criança, eu vou cuidar do adulto, eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar do pai, sabe? Então, isto tá mudando. E a maior mudança que vai acontecer vai ser essa. Eu acho que vai ser um dos primeiros municípios que vai ter um projeto de criança e adolescente dentro da política pública desse nosso município. Isso é importante demais. Agora chega uma pergunta aqui, Antônio Augusto. Eu queria que você e a Jandira pudesse também colocar. O Neto mandou uma pergunta para nós aqui. Por que o ensino fundamental é pago e as universidades federais e estaduais são gratuitas? O ensino fundamental, ele tem o privado e o público. E o ensino fundamental público, ele já atingiu a universalização, né? Desde os anos 80, que o ensino fundamental e médio, ele ganhou o que a gente chama de universalização. A rede escolar pública, ela atende de uma forma quase integral a população brasileira. Foi uma grande conquista da educação brasileira. Há uma rede privada, eficiente também, que trabalha em busca da educação. O ensino público, ele é universal, mas ele ainda não alcançou a qualidade que a gente deseja, a despeito do esforço brutal dos trabalhadores da educação, dos professores, das direções, das equipes pedagógicas, dos funcionários das escolas. O ensino público ainda sofre com um monte de carências
advindo a maior parte delas da falta de cuidado dos governos. Eu vou citar o projeto de CIEPs e ginásios públicos construídos na época de Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro. Tive a honra de ser um dos implementadores dos ginásios públicos aqui na Baixada Fluminense. Apesar de fazer oposição àquele governo, mas foi acolhido no programa de implementação, que mostra o caráter republicano daquele governo. E digo a você, Neto, que há uma universalização, ou seja, há escolas públicas em quantidade suficiente para abrigar a população de crianças e adolescentes do Brasil, no ensino fundamental e médio. A qualidade ainda não chegou onde a gente quer, apesar de experiências muito exitosas, excelentes. Jandira, que conhece Belfort muito mais do que eu, pode listar 5, 6, 10, 15 boas escolas públicas aqui no município, mas a gente precisa de mais, muito mais. A universidade pública, ela também é uma realidade no Brasil, ela se expandiu muito, inclusive nos mandatos da esquerda que governou o Brasil nos últimos 13 anos, foram criadas várias universidades. O governo estadual, por exemplo, criou uma universidade no noroeste do estado do Rio de Janeiro, que é lá em Campos, a época do governo Garotinho. Aqui na zona oeste também da cidade do Rio de Janeiro foram criadas universidades. De fato, o ensino universitário ele tem um aporte muito grande, deve ser isso que você está falando, Neto, um aporte muito grande do governo federal. Porque a legislação de educação no Brasil determina responsabilidades. A responsabilidade do ensino superior é do governo federal. A responsabilidade do ensino médio e do ensino fundamental são dos estados e dos municípios. E uma grande conquista que se obteve alguns anos atrás foi a instituição do Fundeb, que é a transferência de grandes recursos do Tesouro Federal para os estados e para os municípios para poder dar suporte financeiro ao salário dos professores. Então isso reequilibrou um pouco as responsabilidades, porque os estados e os municípios tinham que bancar as escolas, os salários, estou falando do ensino público, e a arrecadação se concentra muito no governo federal. A existência do Fundeb reequilibrou. O governo federal obrigatoriamente repassa recursos para todos os municípios e estados. Então, Neto, eu acho que é isso que você está falando, O ensino superior, de fato, ele entre aspas, bancado pelo governo federal. Mas há um grande investimento no ensino fundamental e médio por parte do serviço público. A gente tem que avançar na qualidade, e repito, a falta de qualidade não é resultado da falta de empenho dos profissionais de educação, muito pelo contrário, os profissionais de educação são bastante empenhados. Nós vamos dar um intervalo. Esse é o programa Municípios em Ação. Eu quero mandar um abraço para o Marcelo Guimarães, está ligadinho, Charles Souto, Jonas Nogueira, Paulo Marajoara, o Hildo Carrapito lá da Barra, o Jorge Costa, Vandinho da Gráfica lá de Mesquita, Mestrando Lula, mandando um abraço para professor Antônio Augusto, o Salomão Ralibaba de Nova Aurora, Patrícia Vaz de Belfort, Luiz Antunes, que foi da Secretaria A Jandira está dando ibope para a gente. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos com a seguinte pergunta: qual é o legado que a pandemia vai deixar para a sociedade da Baixada e do Estado do Rio de Janeiro? Voltamos já já.
Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar, poxa, Renato, eu acordo de madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, vou de trem, vou de barco, vou de metrô, vou de aplicativo, como é que eu faço? Entra lá no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Você vai poder acompanhar aqui e fazer as perguntas, encaminhar para todos os nossos amigos aí. Quero mandar um abraço lá para o Magno Verinho, lá de Belfor Roxo. O Lucas Araújo, quero até parabenizar. O Lucas Araújo hoje está fazendo o maior sucesso, filho do Wilson da TV, trabalhando na Rádio Tupi. É um grande repórter, parabéns aí pelo grande trabalho. A Elisete Barroso, o professor e cientista político Márcio Saraiva também está ligadinho na nossa programação. A Tereza Petsoldi, da musicalidade da dança, né? O professor Valdir Cavalcante, do IBGE, e o Pedro Henrique. Bem, eu fiz uma pergunta aqui, botei os dois, e eu sei que tanto a Jandira e como o Antônio Augusto, elas têm um pensamento, cada um no seu ponto de vista. Nós estamos passando agora essa anomalia, essa crise gigantesca que o mundo todo está sofrendo, principalmente o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, principalmente a Baixada. Nós estamos vendo que a fome está tomando conta dos lares, o poder de compra aumentou. Nós temos até um comercial aqui. Um comercial aí. Mas não se assuste não, que isso faz parte do trabalho aqui. Então, voltando a falar, a fome bate a porta, as famílias hoje sentindo um impacto gigantesco. O Rio de Janeiro virou uma Zumbilândia, né? As lojas fechadas, a Baixada está passando pela mesma situação. E eu queria saber da Jandira e do Antônio Augusto, qual é o legado que nós temos que fazer e qual é o legado que essa pandemia vai deixar para que a gente não se transforme numa futura guerra civil, né? De violência, de impacto no dia a dia nosso. Jandira fala, Antônio Augusto. Olha só, eu estou com tão magoada com essa epidemia que eu costumo dizer que eles primeiro mataram a gente, os idosos, que só pegavam nos idosos. Nós estávamos proibidos de ir a qualquer lugar. E agora, o que a gente vê com isso? O legado que vai deixar é o legado da família, que hoje as pessoas passaram a ter família. Mas ninguém está vendo na destruição que isto aconteceu. Ninguém sabe que doença é essa, isso veio, da onde veio, não só veio para o Brasil, veio para o mundo. E aí a gente costuma dizer hoje, primeiro foi nós idosos e agora é os jovens. Se vocês estão notando, os nossos jovens, eu costumo muito dizer, para mim eu já dizia isso antigamente, até o ano retrasado, eles não são o futuro da gente não. Na minha cabeça, os nossos jovens são o dia de hoje, sabe? É hoje. Hoje essas crianças nossas não têm aula, as nossas crianças não têm estudo, não tem alimentação, não tem nada. Quer dizer, primeiro acabaram com os idosos, agora vão acabar com os jovens. Não sei que fim vai levar isso, não sei. Mas pelo menos o legado que deixou pra gente é a família. Porque tá todo mundo dentro de casa, escondido, não pode isso, não pode aquilo. Dificilmente eu vou a Nova Iguaçu, mas não foi porque eu não tenho problema lá com aqueles prefeitos, não tenho nada. Mas eu fui um dia a Nova Iguaçu, aí quando eu soltei do carro, a senhora tem que passar aqui nesse túnel, a senhora tem que sair desse túnel, igual a gente fosse gado, é aqui, é ali, sabe? Não sei, porque eu tô revoltada porque a gente passou pela Revolução de 64, 60, nem naquela época a gente via isso. Hoje a gente está proibido, sabe, quase que de falar. Eu faço assim, eu vou no meu médico, eu vou trabalhar, eu vou no conselho, eu vou lá no Conselho da Saúde, aí volto para dentro da minha casa em frente àquela televisão. Aí, se eu chegar dentro de casa 10, 11 horas da manhã, eu só vou sair no dia seguinte, olhando para aquilo, sabe? Aí levanta, come, eu estou revoltada com isso, sabe? Eu acho que a vacina chegou, pelo menos para dar um pouco de esperança para a gente que passou por tudo isso, né? Mas a minha visão é essa. Primeiro acabaram com os idosos,
e agora estão acabando com as nossas crianças e com os nossos jovens. Porque eles dizem assim, ó, vocês vão para casa, ficam em casa e vão aprender pelo celular e pelo computador. Será que esta doença e esse povo que está aí governando, todo mundo tem celular e todo mundo tem computador para fazer aula online? Sabe, será que nós temos tanto técnico, tanto político ganhando dinheiro? Será que eles não conseguem pensar numa saída digna para que pelo menos salvamos realmente as crianças? E se quisermos ter um futuro que não é muito longo, não. Eu vivi 70 anos. Será que o meu neto, o meu bisneto que tem 4 anos, vai chegar à minha idade? Aí a fome, sabe, batendo nas portas. Tem hora eu não atendo lá na minha casa. Jandira, você tem como me ajudar? Você tem como me ajudar? E outra coisa, ela não só está matando as pessoas de fome, não. Tem gente usando isso para se promover. A Baixada não dá ibope nem com a fome, Renato, que está batendo aqui. Porque tudo que chega é para o Rio de Janeiro, é para as grandes ondas, porque lá dá ibope. A Baixada não dá ibope, não. A Baixada só dá ibope quando morre. O garotinho lá de baixo faleceu e um mês já resolveram as coisas. Nós temos 3 crianças sumidas em Belfort Roxo que ninguém tem solução para nada. Há 100 dias. Mas aqui é a Baixada, não é o Rio, não, sabe? Não é a capital. E ninguém está olhando, sabe? Ninguém olha para a fome daqui da Baixada. Todo mundo desempregado, gente vendendo lixo. Renato, que tem de gente catando lixo para vender, para comer. E a gente está vendo, sabe? Vendo as pessoas. E ninguém toma uma providência de nada. Como é que um governo dá um salário lá de emergencial de R$150, rapaz? Você vai no mercado e não consegue comprar nem o arroz e o feijão, que é o essencial. O leite para a criança tomar. O que é isso? Sabe? A gente não consegue ajudar. A gente quer ajudar e não consegue ajudar. Eu já distribuí, Renato, uma época, 30 mil cestas por mês, que eu distribuía para as entidades, porque a gente sempre foi polo, e passava para as outras entidades. Hoje a gente não consegue uma cesta básica na Baixada para distribuir para ninguém, rapaz. Mal nós ganhamos uns kits de higiene que o Estado repassou para as ONG. Isso no ano passado. O que é isso que está acontecendo? Eu não sei, o pessoal diz que eu estou revoltada, mas tem que estar, rapaz. Tem que estar. A gente vivenciou um monte de coisa desde os anos 60. Parece que, sabe, resolveram assim, acabar com o mundo. Acabar com o mundo. E ninguém está vendo nada. Os países ricos estão se salvando. E nós, como ainda somos emergentes, não sei aonde nós vamos parar. Me desculpa eu ter dito isso. Não, porque foi importante, foi um desabafo. Hoje. E a gente não consegue 1 quilo de açúcar. Eu costumo, só rapidinho, se der tempo. Eu vi um rapaz há 15 dias atrás com celular. E a gente vê na televisão, vendeu geladeira, vendeu não sei o que para comer. Depois eu vi um rapaz, passou assim perto da gente. Vocês querem comprar esse celular? Tá na caixa com nota fiscal, é meu. Ele mostrando. Eu estou vendendo por R$400. Mas ele não disse para quê. Ele não disse para quê. E aí, ali ninguém quis comprar. Era um sábado, ainda falava assim, hoje quem é que vai ter um dinheiro para dar? Ele foi embora, andando. Daqui a pouco ele voltou e disse assim pra gente, eu consegui vender. Mas o que mais me motivou foi que ele foi para casa dele, ele pegou uma filhinha de mais ou menos dessa altura, eu acho que essa filha dele devia ter uns 3 para 4 anos, a esposa, e passaram. Quando voltou, ela com a bolsa de compra, a criança com a bolsa de biscoito. Ele foi vender a única coisa que ele tinha para comprar comida. Sabe? A gente está vendo assim, ó, na cara da gente. Não só está assistindo na televisão, não. E ninguém quase olhando para isso. Eu acho que essa epidemia veio para botar
algumas pessoas mais ricas, milionárias, a classe média pobre, e o pobre eu não sei o que vai ser da vida, infelizmente. E aí agradeço a você aí, Renato, por esse desabafo, e bom dia a todos vocês, e muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter me convidado. Obrigado a você. Professor Antônio Augusto, Obrigado, foi... Renato. Sempre bom estar com vocês aqui no Município em Ação, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, e rever a Jandira, eu já tinha me encontrado com ela alguns anos atrás. Para mim é sempre um ensinamento, fico muito feliz em ouvir você, com a sua sensibilidade, com a sua experiência. A Baixada precisa de gente assim, e eu quero aproveitar e fazer um apelo ao governo e à sociedade civil de Belfor Roxo para que se empenhe na possibilidade de executar a Lei Aldir Blanc agora no ano de 2021, por conta da possibilidade dela ser executada esse ano, visto que no ano passado, por uma série de questões, ela não foi executada. A gente faz um apelo para que ela possa ser executada. Obrigado a todos, um abraço, foi ótimo o bate-papo. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Gilvan, ficou de vir aqui, e vamos contar depois com a sua participação, Antônio Augusto, sobre a questão de detalhamento mais da Lei Aldir Blanc para todos aí. Quero agradecer a todos aí, ter uma boa sexta-feira aí, e amanhã, né, volta de novo, chama atenção para todo mundo acompanhar. Um abraço, até lá, tchau. Tchau.